Nelson, um problema que a gente enfrentou no passado, em 2012 eu me lembro vivamente do lançamento do PAC Mobilidade Urbana, era a falta de projetos de qualidade, projetos de engenharia, mesmo num patamar mais básico, projeto básico, anteprojeto, o mercado passou muitos anos sem atividade suficiente, tinha uma escassez. O BNDES apresenta ali um cardápio do que fazer, mas é preciso ter projetos mais detalhados. Isso pode ser um empecilho? Como é que vocês enxergam a necessidade de não fazer com que isso vire um nó? Eu acho que isso pode ser perfeitamente superado. Desses projetos que a gente levantou, grosso modo, eles se dividem em 3 categorias. Tem projetos que já estão em execução, como o metrô de São Paulo, já estão em execução. Tem projetos que já estão sendo preparados, alguns pelo BNDES, outros por outras instituições. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente está preparando proposta lá do VLT ou BRT, da Transcarioca e da Transoeste. E tem projetos que ainda precisam começar a ser preparados. E para isso, o BNDES, fazer um pouco de propaganda, né? O BNDES atua na estruturação de projetos. Então, a gente é contratado por prefeitos e governadores para preparar esses projetos. Já estamos em conversas para preparar projetos de mobilidade, por exemplo, em Fortaleza, em Belo Horizonte. Estamos discutindo com outras regiões metropolitanas. Aí, nesse processo, normalmente, o BNDES tem vantagens, como faz isso há muito tempo, ele faz isso mais rápido, já conhece toda a estrutura jurídica, toda a estrutura de financiamento. Normalmente, o poder local nos contrata, a gente prepara o projeto, constrói, obviamente, sempre ouvindo a demanda. Quem determina qual projeto é o governo eleito do estado ou do município. Há uma consulta pública, há uma audiência pública, há um processo, há um edital, há uma licitação, em que a gente também faz o roadshow para atrair os investidores, e depois o BNDES é remunerado pelo resultado desse leilão. Isso já acontece em saneamento, já acontece em energia, já acontece em rodovias e também acontece no transporte urbano. Então, acho que tem capacidade de preparar esses Mas então projetos. vai se repetir mais ou menos esse formato Vai para se a repetir esse mobilidade? formato para a mobilidade. Eu acho que o principal desafio aqui é achar espaço fiscal para a parte que cabe ao setor público, ao aporte do setor público. O aporte como gasto, não reembolsável, Uhum. porque para financiamento também há recursos. E aí a gente precisa ver dentro da disponibilidade do governo federal, o quanto é possível fazer. Já foi efetuado, por exemplo, recentemente, até 5 bi de investimento para o setor de defesa. Sempre que se fala em alguma exceção ao arcabouço, há uma resposta negativa, Uhum. sejamos francos, de boa parte do mercado. Mas algumas exceções já foram feitas, você acabou de mencionar uma muito importante, que é de investimentos em defesa. Levando em conta o potencial de ganho de produtividade para a economia que você tem com mais mobilidade urbana, as pessoas demorando menos tempo para chegar ao trabalho e depois voltar para casa, é possível, em tese, se pensar em algum tipo de exceção que possa viabilizar mais esses aportes? Eu acho que é possível, isso foi feito no passado, e para dar segurança fiscal, é sempre importante quando você faz alguma exceção, você dizer para onde que vai e por quanto tempo. Então, por isso que é importante ter um estudo mapeando o volume de recursos e o tempo necessário para fazê-los. Quando você coloca uma exceção em aberto, aí você não tem muita garantia da eficiência daquele gasto. Se você colocar um espaço específico para esse tipo de projeto, dizer, serão projetos que estão no Estudo Nacional, no Plano Nacional de Mobilidade Urbana, a ser feito em conjunto pelo governo federal, governos estaduais e governos municipais, que tem de atender esse critério, isso dá segurança fiscal, porque o retorno desses projetos mais do que paga o seu custo E imediato. A isso gente calculou, em termos de não, ao longo do projeto, ele vai gerar investimento, vai gerar emprego, vai gerar renda, que parte e volta para o governo como arrecadação. Mas tem os retornos externos ao projeto, que nós economistas chamamos de externalidade. Reduz tempo que as pessoas gastam no trânsito, melhora a qualidade de vida e melhora emissões, que também tem valor. Quando a gente faz o valor presente desses ganhos externos, dá mais de 400 bilhões de reais. Então, no final das contas, o projeto meio que se paga numa perspectiva mais ampla e de longo prazo. Mas a gente vive no curto prazo, e no curto prazo temos a restrição fiscal. Então a questão é avaliar se vale a pena fazer uma exceção ou reduzir ou investimentos em outras áreas para aumentar o investimento nessas áreas, que agora a gente pode fazer com mais informação. do que você pôde, acompanhar, elaborando esse estudo e olhando todos os detalhes desse estudo, você aconselharia pensar
realmente com carinho numa exceção para Eu transporte público? acho que é possível fazer, né, acho que é uma coisa que a gente também já apresentou para a equipe econômica, pra Junta de Execução Orçamentária, eles têm várias demandas, várias pressões, e eu acho que eles vão poder avaliar, né, lembrando que é um projeto de Estado, né, um projeto não estão falando só de 1 ano, 2 anos, estão falando de 20 anos de investimento. E se a gente pegar um pouco a história recente do Brasil, o Daniel acompanha isso e conhece, esses investimentos vêm em algumas ondas setoriais. Então, uns 10 anos atrás, teve um grande investimento em energia renovável, eólico e solar. Agora é o Investimos saneamento, tantos, né? tanto que hoje tem uma oferta muito grande, agora a gente passa para a questão da rede, da usinas de bateria. Nos últimos anos foi um grande investimento em saneamento, né, e aí, mais recentemente agora, nos últimos 4 anos, com o ministro liderado pelo ministro Renan Filho, um grande investimento em novas concessões ou Só a renovação diferença é de que esse concessão em investimento é mais privado do que sim, mais público, por privado que causa da público, característica. porque a tarifa remunera, Uhum. mas no saneamento, onde a gente está fazendo agora, que é mais norte e nordeste, em grande parte você começa a ter, para ser viável, tem que ser PPP. E aí uma parte do bônus de assinatura vai para uma tarifa social, entendeu? Nesse caso aqui ele é mais público, aí vamos pegar o público. No Minha Casa Minha Vida, o governo ampliou o volume de Uhum, recursos públicos colocados no Minha Casa Minha Vida. uhum. Então, é possível fazer, mas para você ter um debate informado no processo orçamentário, é preciso ter os projetos mapeados, que eu acho que isso agora a gente tem. E espero que a gente consiga fazer isso, acho que saneamento tem tudo para ser a grande nova onda de investimento nos próximos 4, 8 anos, o que foi o saneamento no passado, pode ser a mobilidade urbana nos próximos anos.